Oi, gente. Sou o professor Frederico Costa, da Universidade Estadual do Ceará, e estamos aqui novamente no canal GEPOS. Hoje vou bater um papo com vocês sobre a atual conjuntura, os elementos da atual conjuntura, de uma forma rápida e sintética. Primeiro, eu gostaria de dizer que a realidade não é um caos, que a realidade tem um sentido, que a realidade tem uma racionalidade interna, que a realidade tem tendências e tem possibilidades. Então, para compreender o que é que está acontecendo hoje, nós temos que ver historicamente como tem sido o nosso mundo de uns anos para cá. A partir de 2008, o mundo sofre uma profunda crise do capitalismo. O regime de produção, baseado na propriedade privada dos meios de produção e na exploração da força de trabalho de bilhões de trabalhadoras e trabalhadores. O fundamento do capitalismo é a expropriação dos trabalhadores. Quando ele entra em crise, quando há uma crise no crescimento de suas taxas de lucro, só existe uma alternativa. A alternativa para o capitalismo é aumentar a exploração e a opressão dos trabalhadores e das trabalhadoras. Esse é o pano de fundo, é o contexto que explica a atual conjuntura mundial. Para fazer isso, o capitalismo, o imperialismo e as burguesias internas, por meio do Estado, por meio da legislação, por meio de suas forças políticas, precisam atacar as conquistas históricas dos trabalhadores, dos povos. Daí uma tendência mundial de atacar a soberania, de destruir a previdência pública, de destruir a saúde, de destruir a educação, de acabar com as conquistas trabalhistas, de aumentar as diversas formas de opressão. Mas tem um dado também importante. Como são medidas que necessitam de imediata aplicação, a burguesia, o imperialismo, se utiliza dos piores setores da sociedade. No caso, a extrema-direita, o fascismo, o neofascismo, cuja função, diferente dos conservadores e da direita clássica, não é apenas defender os privilégios, não é apenas defender as desigualdades. O objetivo da extrema-direita é destruir, acabar, aniquilar com as próprias direções dos trabalhadores. É oprimir, é eliminar. Historicamente, nós sabemos o que foi o fascismo na Itália e o nazismo alemão, que geraram a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Vimos a obra do fascismo na Espanha, de Franco, que disse que se fosse preciso aniquilar metade da população espanhola, assim o faria. Vimos a obra do fascismo no salazarismo português, que oprimiu os povos coloniais, suas colônias, Moçambique, Angola. Então, hoje nós vemos uma tremenda ofensiva, no caso mundial, em especial da América Latina, do imperialismo estadunidense contra os povos latino-americanos. Uma ofensiva da extrema-direita. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos uma grande reação dos trabalhadores. Nós vemos isso no Haiti, em Honduras, na colônia norte-americana de Costa Rica.
Nós vemos isso no Chile, na Colômbia, no Uruguai, na Argentina, na Bolívia. Uma grande rebelião e insurreição dos povos, que defende a vida, que defende o futuro. Então hoje a luta se coloca neste patamar. Muitos intelectuais na universidade diziam que estava superada a luta de classe. Dizia que os trabalhadores não eram mais sujeitos dos processos das grandes transformações. Pura balela. Apesar da ofensiva do capital contra o trabalho, o futuro nos pertence. Por alguns motivos. O primeiro, a fonte de riqueza, quem produz realmente a riqueza, são os trabalhadores do campo e da cidade. São os trabalhadores que estão organizados. São os trabalhadores que representam as forças do progresso. Por isso que eles necessitam quebrar. Por isso que tiraram de tudo quanto são os lugares mais obscuros, os seres mais abjetos, mais obtusos, mais ignorantes, que defendem o criacionismo, que defendem que a Terra é plana, que inventam um tal de marxismo cultural, que atacam a universidade. Porque para fazer o trabalho sujo, eles precisam desses elementos toscos, eles precisam desses capatazes. Mas nós somos a maioria. Então, hoje mais do que nunca, nós vivemos no mundo, mas em especial na América Latina, uma disputa de dois projetos, uma disputa de duas classes, uma disputa entre o futuro e o passado. O futuro está sendo construído nas ruas de Santiago, está sendo construído nos arredores de La Paz, está sendo construído nos diversos países da América Latina. As forças do passado, da reação, são os fascistas, são os extremistas, os racistas, que têm um plano genocida. O plano de genocida é acabar com os indígenas, é matar os LGBTs, é esmagar as mulheres, é destruir os mais velhos, aniquilar o futuro de milhões de crianças. Então, nessa disputa, nós temos que optar por um lado. E o lado deve ser o lado da maioria, o lado dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, para a gente entender a atual conjuntura, é importante. Hoje, o destino da América Latina e do mundo está sendo decidido nessas grandes lutas, nessas grandes mobilizações. Ainda é um futuro incerto. Vai depender da organização, da solidariedade de milhões. Mas é importante para a gente ter um verdadeiro pensamento racional, crítico, entender que ou a humanidade avança para superar o capitalismo, ou então nós iremos para a barbárie. E a barbárie nós sabemos o que é. A Primeira Guerra Mundial, os campos de concentração, o nazismo, as ditaduras militares. O futuro é radioso. O futuro é o poder dos trabalhadores e a construção de uma sociedade sem explorados e exploradores. Vamos apostar nisso.